Há mais de 2 semanas, a pacata cidade de Winchester foi marcada pelo desaparecimento misterioso de James Norton, um aclamado arquiteto e historiador. Seu último trabalho envolvia a restauração da icônica mansão Winchester, um lugar envolto em lendas e atividades sobrenaturais e segredos obscuros. Desde então, o destino de Thornton permanece um enigma. Novos acontecimentos começaram a emergir, sugerindo que seu desaparecimento pode estar ligado a forças além da compreensão humana. 3 jovens distintos, Jessica Parker, Thomas Blackwood e Sarah Carter, encontram-se inexplicavelmente atraídos pela mansão Winchester, cada um movido por experiências sobrenaturais que os conectam ao misterioso desaparecimento de Thornton. A história da mansão Winchester começa com Jessica Parker, uma repórter investigativa talentosa e destemida. Ela é conhecida por sua determinação em desvendar mistérios e sua habilidade em desenterrar a verdade, não importa quão sombria seja. No entanto, por trás de sua fachada corajosa, Jessica carrega o fardo de uma perda pessoal que a assombra, impulsionando-a a buscar respostas em lugares obscuros. Determinada a mergulhar no caso do desaparecimento de James Thornton, Jessica vê na história do arquiteto desaparecido uma oportunidade de desvendar mistérios e expor a verdade oculta por trás da fachada tranquila da mansão Winchester. Movida pela curiosidade, Jessica embarca em uma investigação que a levará aos confins mais sombrios da mansão assombrada. Por outro lado, Thomas Blackwood é mais do que apenas um historiador local e apaixonado pelo sobrenatural. Ele também é um padre da cidade. Sua dualidade como estudioso e homem de fé o coloca em uma posição única quando se trata de explorar os mistérios da mansão Winchester. Como padre, Thomas sempre esteve interessado em desvendar os enigmas que permeiam o mundo sobrenatural. Sua fé o impulsiona a buscar resposta para os fenômenos inexplicáveis e a enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. Quando Thomas recebe uma carta misteriosa contendo um pedaço de folha rasgada, ele vê isso como um chamado divino para investigar os segredos ocultos da mansão Winchester. Ao examinar mais de perto o pedaço de papel, percebe imediatamente que se trata de uma página de um antigo diário, revelando informações sobre a mansão e seu passado intrigante. Determinado a desvendar os segredos do seu diário e de seu misterioso remetente, Thomas se lança em uma jornada espiritual e intelectual. Ele vê esta investigação como uma oportunidade não apenas de satisfazer sua curiosidade histórica, mas também de fortalecer sua fé ao encontrar o sobrenatural de frente. Enquanto isso, Sarah Carter é mais do que uma médium sensível. Ela é uma pessoa com uma conexão íntima com o mundo espiritual, capaz de sentir e interpretar energias que escapam à percepção dos outros. Desde jovem, Sarah teve visões e presságios que a colocaram em sintonia com o sobrenatural, lhe dando uma compreensão única do mundo invisível ao nosso redor. Quando Sarah começa a receber visões e presságios sobre a mansão Winchester e sobre James Thornton, sua atenção imediatamente é capturada. Ela se lembra de ter visto o nome de James em um jornal mencionando seu desaparecimento, o que a intriga profundamente. Para Sarah, essas visões não são apenas eventos aleatórios, são chamados do destino, sinais de que ela tem um papel a desempenhar na resolução do mistério que envolve a propriedade e o destino de James. À medida que sua conexão com o mundo sobrenatural se intensifica, Sarah começa a sentir uma presença sinistra parando sobre a mansão Winchester. Uma sensação de inquietação a consome, e ela não consegue ignorar o sentimento de que algo terrível aconteceu naquela casa e que o desaparecimento de James está intrinsecamente ligado a isto. Determinada a desvendar os segredos obscuros que assombram a propriedade, Sarah se vê impulsionada a explorar mais profundamente a conexão entre James, a mansão Winchester e os eventos sobrenaturais que a cercam. À medida que cada um dos 3 segue seu próprio caminho em direção à mansão Winchester, eles são inexplicavelmente atraídos para o mistério que envolve o desaparecimento de James Thornton. Estranhos sonhos e visões os assombram, todos eles centrados em James e na mansão assombrada que ele foi encarregado de restaurar. Quando os 3 chegam à mansão Winchester, curiosamente ao mesmo tempo, eles abrem um sorriso que mistura alívio e tensão ao mesmo tempo, pois são conhecidos de longa data e sabem que seu encontro não é por acaso. Porém, antes de falarem uma única palavra, são imediatamente envolvidos por uma aura sobrenatural que parece guiá-los em direção ao desconhecido. Enquanto exploram os arredores da mansão,
descobrem símbolos antigos gravados nas paredes e sinais de atividade paranormal que confirmam suas suspeitas iniciais. Adentrando a mansão, os três se encontram explorando os corredores escuros e os cômodos abandonados, quando de repente descobrem uma passagem secreta atrás de uma estante antiga na biblioteca principal. Curiosos, decidem explorar o que está além daquela passagem, mas acabam ficando presos, incapazes de abrir a porta novamente. Enquanto estão presos na sala escura, os três exploram o lugar em busca de uma saída e acabam fazendo descobertas importantes. Jessica encontra conexões entre o diário que Thomas descobriu e os desaparecimentos que investigava. Algumas passagens rasgadas do diário lembravam as visões perturbadoras que Sarah estava tendo, sugerindo uma ligação entre os eventos do passado e do presente. De repente, eles ouvem um barulho e ficam espantados ao verem que quem abriu a porta foi James Thornton, o arquiteto desaparecido. A expressão de espanto se reflete nos rostos de Jessica, Thomas e Sarah, pois o desaparecimento de James por 2 semanas já era considerado por muitos como morto. No entanto, James, ao ouvir isso, fica igualmente espantado, pois ele chegou à casa não tem nem 24 horas, o deixando completamente confuso com tal informação. Ele acaba contando que ouviu apenas um barulho e acabou os encontrando naquela sala. Enquanto exploravam a mansão Winchester juntos, James compartilha com todos uma descoberta perturbadora. Parece que a casa muda constantemente as portas e escadas de lugar, o que o fez ficar completamente perdido. Ele confessa que não consegue encontrar uma janela ou porta que lhe dê visão para o lado de fora, o que aumenta ainda mais a aura de mistério que envolve a propriedade. Enquanto James faz essas revelações, tanto Thomas quanto Jessica estão completamente absortos no diário que encontraram. Cada página revela segredos ocultos e eventos inexplicáveis que assombram a mansão ao longo dos anos. Thomas fica fascinado com os relatos detalhados sobre a construção da mansão e os estranhos incidentes que ocorreram durante sua história. Jessica, por sua vez, sente um calafrio percorrer sua espinha enquanto lê as descrições vívidas de encontros sobrenaturais e vozes sussurrantes que ecoam pelos corredores à noite. Enquanto isso, Sarah, médium sensível, sente uma presença sinistra pairando sobre o diário. Ela experimenta visões perturbadoras que parecem transportá-la para eventos do passado, como se estivesse testemunhando as tragédias que assolaram a mansão através dos olhos daqueles que lá viveram. À medida que mergulham mais a fundo nos segredos revelados pelo diário, Jessica, Thomas e Sarah percebem que a mansão Winchester guarda mais do que apenas histórias assustadoras. Há uma força sombria e antiga que permeia cada parede, sala e corredor da mansão. A combinação das revelações de James e dos relatos arrepiantes do diário os deixaram ainda mais convencidos de que precisam continuar sua investigação, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido e um mal que parece estar guiando cada um de seus passos. Explorando os aposentos abandonados e os porões escuros da mansão, eles se deparam com evidências inquietantes de atividade sobrenatural do passado. Encontraram símbolos antigos gravados nas paredes, indicando rituais misteriosos que uma vez foram realizados ali. Objetos rituais macabros foram descobertos escondidos em compartimentos secretos, lançando uma sombra de mistério sobre a história da mansão, os fazendo entender que a mansão parece sempre atrair eventos sinistros e que isso ocorre há muito tempo, e que algo sinistro parece atrair e se alimentar desses eventos. Sarah, em particular, começou a sentir uma presença opressiva e perturbadora à medida que mergulhava mais a fundo nos mistérios da mansão. Suas visões se intensificaram, revelando imagens de sofrimento e desespero que pareciam ecoar pelas paredes da mansão. Determinados a desvendar o significado por trás desses eventos sobrenaturais, Jessica e Thomas decidem investigar mais a fundo. Eles se concentram em encontrar pistas adicionais e com isso acabam descobrindo um compartimento secreto no sótão da mansão. Lá encontram um altar antigo cercado por velas negras, emitindo uma aura de energia sinistra que os deixou arrepiados da cabeça aos pés. Enquanto examinavam o altar, Jessica, Thomas e Sarah sentiram a presença sombria da entidade que assombrava a mansão se intensificar ao seu redor. Eis que de repente ouvem um grito ecoar pelos corredores vazios, quebrando o silêncio sepulcral da casa. Foi então que Sarah entrou em transe, e com isso suas visões atingindo um clímax perturbador. Em um acesso de clareza sobrenatural, ela revelou a verdade chocante. Ela viu James Thornton em um dos quartos mais escuros da casa segurando um antigo diário com as mãos trêmulas. A luz das velas lançava sombras distorcidas em seu rosto pálido,
enquanto ele folheava as páginas amareladas do diário com uma expressão de crescente horror. Sarah testemunhou James realizando rituais sombrios. Os símbolos antigos gravados nas paredes começaram a emitir uma aura sinistra. Uma sombra negra e disforme começou a se materializar, emergindo dos símbolos como uma névoa densa e viscosa. James, aparentemente inconsciente do perigo iminente, continuava a ler o diário, alheio à presença maligna que se aproximava. E então a sombra se lançou sobre James, envolvendo em sua escuridão sufocante. Uma batalha terrível se desenrolou diante dos olhos de Sarah, com James lutando contra a presença sinistra que estava tentando dominá-lo. A energia ao seu redor pulsava com intensidade enquanto James lutava desesperadamente pela sua vida e sua sanidade. Mas à medida que a batalha continuava, Sarah viu a aparência de James se deteriorar diante de seus olhos. Sua pele se tornou pálida como a morte e seus olhos se reviravam para trás, como se sua alma estivesse sendo sugada para fora de seu corpo. E então ele começou a levitar no ar, lutando para respirar enquanto a sombra o envolvia cada vez mais. Ao descobrirem a verdade sobre James, Jessica, Thomas e Sarah perceberam que estavam lidando não apenas com os horrores da mansão, mas também com a tragédia pessoal de um homem cuja busca pelo conhecimento o levou a um destino sombrio e irrevogável. Agora, mais do que nunca, eles estavam determinados a desvendar os segredos sombrios da mansão Winchester e libertar as almas aprisionadas, antes que fosse tarde demais. James revela a todos que, após muito tempo preso na mansão, percebeu que só poderia encontrar redenção enfrentando as consequências de seus atos e ajudando a libertar as almas atormentadas que ele inadvertidamente colocou em perigo. Todos se entreolharam e, em um entendimento mútuo, souberam que, de alguma forma, James os reuniu ali naquela casa, para que pudessem ajudá-lo com o mal que habitava naquele lugar. Determinada a fazer a coisa certa, e agora sabendo que tipo de ritual foi usado naquela casa, Sarah se ofereceu para realizar um ritual de purificação na mansão Winchester, na esperança de exorcizar a entidade maligna e libertar James Thornton e as outras almas aprisionadas. Enquanto Sarah começava o ritual, James começou a se contorcer de dor, e então uma presença sinistra começou a se manifestar na mansão. Paredes tremiam violentamente, móveis se moviam sozinhos e objetos eram arremessados pelo ar com uma força sobrenatural. Jessica, Thomas e Sarah foram empurrados para trás, lutando para manter sua posição enquanto a entidade fazia de tudo ao seu alcance para impedi-los de completar o ritual. A luta era desesperada e intensa. James enfrentava a entidade com todas as suas forças, canalizando sua determinação e desejo de redenção. Vendo isso, Sarah se junta a ele segurando sua mão e lhe dando forças, enquanto Thomas entoava orações em esforço para enfraquecer a presença maligna. E Jessica, com o diário em mãos, lendo as histórias que ali estavam, com isso distraindo a entidade e ganhando um tempo precioso. A entidade, em um mix de confusão e raiva, arremessa uma mesa pesada na direção de Sarah, que teve uma visão premonitória e conseguiu evitar a tempo um golpe letal, mas acabou sendo ferida e desmaiando com isso. Enquanto isso, uma mesa também foi arremessada sobre Thomas, prendendo-o sobre seu peso esmagador. Jessica, horrorizada com tudo aquilo, começou a se sentir leve, enquanto a entidade a levitava no ar, sufocando-a como se estivesse se afogando. Tudo parecia perdido até que James, lutando contra a dor e o desespero que a entidade lhe causava, encontrou forças e coragem dentro de si. Com um último esforço, ele concentrou toda a sua energia espiritual no ritual, ignorando sua própria segurança e bem-estar. Com um grito determinado, James desencadeou uma explosão que iluminou toda a mansão, dissipando a entidade maligna e libertando as almas aprisionadas. Enquanto o brilho ofuscante envolvia a mansão, Jessica e Sarah correram para ajudar Thomas, arrastando-o para longe do perigo iminente. E assim, com o sacrifício e a coragem de James, a mansão Winchester foi liberada do domínio do mal, e as almas aprisionadas finalmente encontraram a paz. Com Jessica carregando o diário debaixo dos braços e Sarah ajudando Thomas a caminhar, eles finalmente deixam a mansão. E com isso chegamos ao fim mais um Senhor dos Contos. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Não esquece também de curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o crescimento do canal. Até um próximo vídeo e fui!